Em meio às margens do rio Quebar, na terra estrangeira da Babilônia, encontramos um homem cuja vida é um testemunho do poder e da soberania de Deus. Este é Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Nascido em uma família sacerdotal, destinada a servir no Templo de Salomão, seu caminho tomou um rumo inesperado quando as correntes do exílio o arrastaram para longe de Jerusalém, a cidade de Deus. Ezequiel, filho de Buzi, viveu em tempos tumultuados. Levado cativo em 597 a.C., junto com o rei Joaquim e os artesãos mais habilidosos de Judá, ele foi transplantado para uma sociedade que não conhecia o Deus de Israel. Mas foi nesse exílio que Ezequiel encontrou sua verdadeira vocação. Aos 30 anos, quando deveria estar iniciando seu serviço sacerdotal, o céu se abriu, e ele recebeu uma visão de Deus. A vida de Ezequiel foi marcada por eventos extraordinários e mensagens proféticas poderosas. Ele falou de juízo e restauração, de esperança e desespero. Mas talvez o aspecto mais intrigante de sua vida tenha sido a perda repentina de sua amada esposa, um golpe devastador que ele sofreu sem o consolo do luto, por ordem divina. Essa proibição era um sinal para Israel. Assim como Ezequiel não chorou por sua esposa, o povo não teria tempo para lamentar a destruição iminente de Jerusalém. Ezequiel não era apenas um profeta, ele era um visionário que via além do véu do físico, entrando em um reino onde carros de fogo dançavam no céu e os ossos secos ganhavam vida. Suas visões eram tão vivas e detalhadas que, mesmo hoje, podemos sentir a força de suas palavras e a urgência de sua mensagem. A vida de Ezequiel nos ensina sobre a fidelidade em meio à adversidade. Ele foi um homem que, mesmo nas profundezas do desespero, encontrou forças para se levantar e falar a verdade ao poder. Ele nos lembra que, não importa quão escuro seja o vale que atravessamos, a luz de Deus pode nos alcançar e nos transformar em mensageiros de esperança. Ezequiel compartilhou seu tempo com outros grandes profetas como Jeremias e Daniel. Cada um em seu contexto, eles formaram uma tapeçaria de vozes que guiaram Israel através de um dos períodos mais sombrios de sua história. Ezequiel, em particular, com suas visões apocalípticas e parábolas vivas, pintou um quadro de um Deus que não apenas castiga, mas também restaura e reconcilia. Bem-vindos ao nosso canal, onde as páginas da Bíblia ganham vida e as mensagens antigas ressoam com urgência e paixão em nossos corações. Hoje, mergulharemos no profundo e misterioso Vale de Ossos Secos do capítulo 37 de Ezequiel. Prepare-se para uma jornada que transcende o tempo, onde a esperança renasce das cinzas da desolação. No vasto silêncio de um vale esquecido, jazem ossos secos, espalhados e abandonados, testemunhas silenciosas de vidas outrora vividas. A mão do Senhor veio a mim, e pelo seu Espírito, sou transportado para este cenário de desolação. O Senhor me pergunta: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu, humildemente, respondo: Senhor Deus, tu o sabes. Então, ele me comanda: profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim faço, com a voz trêmula, mas cheia de fé. E enquanto as palavras ecoam pelo vale, um som começa a surgir. É um ruído, um rebuliço, um sinal de esperança. Os ossos se movem, se juntam, cada osso ao seu osso. Vejo tendões surgindo, carne crescendo, pele estendendo-se sobre a carne. Mas ainda falta o Espírito. Então, profetizo ao Espírito, como ordenado, e digo: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E o Espírito entra neles, e eles vivem. Um exército grande em extremo se levanta, um exército de esperança, um exército de vida. O Senhor então me revela: estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem que seus ossos se secaram, que sua esperança pereceu, que estão cortados. Mas eu, o Senhor, vou abrir seus sepulcros, vou trazê-los à terra de Israel. E quando eu colocar o meu espírito neles, e eles viverem, e eu os estabelecer na sua própria terra, então saberão que eu sou o Senhor. A visão se expande, e vejo duas varas, uma para Judá e outra para José. O Senhor me diz para juntá-las, para que se tornem uma só vara na minha mão, simbolizando a união das tribos de Israel. E assim,
Diante dos olhos atonitos do povo, as duas varas se tornam uma, e o Senhor declara que fará deles uma nação unida, com um rei, e nunca mais serão divididos. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de nossa jornada pelo Vale dos Ossos Secos. Mas o que aprendemos com essa visão profética? Que lições podemos extrair desse encontro divino entre o profeta Ezequiel e o poder restaurador de Deus? Este capítulo não é apenas uma história de renascimento físico, mas também um convite à reflexão sobre a restauração espiritual. Os ossos secos representam nossas próprias vidas quando perdemos toda a esperança, quando nos sentimos desconectados, quebrados e sem vida. Mas a promessa de Deus é clara: Ele pode trazer vida onde só vemos morte, Ele pode unir o que está fragmentado, Ele pode soprar o seu espírito onde tudo parece perdido. A visão de Ezequiel nos lembra que não importa quão desolada seja a nossa situação, não importa quão impossível pareça a nossa circunstância, o poder de Deus não conhece limites. Quando Deus fala, o impossível se torna possível, o inimaginável se torna realidade. Ele é o Deus que faz os ossos secos viverem novamente. Portanto, que este capítulo seja um lembrete para nós. Que possamos olhar para as áreas secas de nossas vidas com uma nova esperança. Que possamos ouvir a voz de Deus nos chamando para sair de nossos sepulcros de desespero e entrar na plenitude da vida que Ele tem para nós. Que possamos ser um exército de pessoas vivas, cheias do Espírito, prontas para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje e sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir esta mensagem de esperança e restauração. Até a próxima, fiquem com Deus.